Pessoal, dando seguimento aqui ao nosso tema, que são ações, né? O conteúdo ele foi partido, né, em vários vídeos menores, exatamente para não ficar muito grande. A gente tem um vídeo aí sobre fundos imobiliários, aí no canal, ficou mais de 40 minutos, porque infelizmente era muito complicado para a gente dividir, né, os vídeos, mas esse aqui acho que a gente consegue. Vamos dar seguimento aqui então, em cima de ações que nós estamos falando de renda variável, a parte de tributação, ok? Essa parte é importantíssima. O investidor iniciante, principalmente, tem que ter muita ciência que a tributação, muitas vezes, ela é preponderante para você alcançar o seu resultado ao longo do tempo, tá? Tanto a questão de taxas, emolumentos que você tem que pagar para a instituição financeira, quanto também a questão do imposto de renda que você tem que pagar para a Receita Federal, tá? Com relação ao imposto, a gente está falando de ações, né? O próprio investidor ele faz o recolhimento do imposto de renda, tá certo? A gente sabe que o imposto de renda ele vai incidir sobre o ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital é exatamente o que a gente falou no vídeo anterior, que a pessoa que compra a ação, ela quer comprar mais barato para vender mais caro. Então ela comprou por 80 para vender a 100. Então ela tem um spread aí de 20 que ela está correndo atrás. Se ela ganhar esses 20 ela tem que pagar o imposto, tá? Esses 20 reais por ação, então ela tem que pagar o imposto de renda. O inverso também é verdade. Então, em vez de comprar, ele vendeu a 100. Ele não tinha a ação, porque no mercado é possível você operar tanto comprando, né, para poder vender mais caro, mas você pode também não ter e você vender o que você não tem e recomprar mais barato. Então, vamos falar que você vendeu a 100 e recomprou 80. Pronto, você ganhou 20 do mesmo jeito. E esses 20 você tem que pagar imposto de renda, é o que a gente chama de ganho de capital, né? Que é esse spread que você ganhou. Na Bolsa Brasileira você tem uma isenção de até 20 mil no mês. Esse 20 mil não é de lucro, tá? 20 mil é do montante total. Então vamos falar que você comprou 15 mil por 15 mil e vendeu por 19 mil. Você ganhou 4 mil. Esses 4 mil não tem imposto de renda. Por quê? Porque você vendeu o total de 19 mil. Beleza? Agora veja bem, isso é dentro do mês para todos os movimentos que você fez. Então você tem dentro do mês, não para a mesma ação, juntando tudo que você fez, não pode passar de 20 mil. Então se você fez um movimento onde você comprou por 15, uma operação de 15 mil, você comprou por 15 mil e vendeu por 19 mil, ok, não tem imposto de renda. Aí você fez uma outra operação dentro do mesmo mês, outra ação totalmente diferente, ou que seja a mesma, não interessa. Você comprou por 5 mil, e daí você vendeu por 6 mil, já deu o quê? Já deu o 19 mil com mais 6 mil, já passou de 20 mil. Então aí você tem que pagar imposto de renda, e você vai pagar imposto de renda sobre o total. Então aqueles 4 mil que antes estava isento, você agora vai somar com esse mais R$ 1.000 que você ganhou agora, então deu 5 mil reais e esses 5 mil reais você vai pagar o imposto de renda. Ok? A alíquota 15% na venda. Isso se não for day trade. Se for intraday, aquele day trade que é dentro, compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra, recompra no mesmo dia, porque no caso do day trade você vai pagar 20%. Tá bom? E no caso, se não for day trade, será uma alíquota de 15%. Isso acontece somente na venda das ações. Se você não vendeu, não tem imposto. É sempre na que a gente chama de alienação. Tá bom? Então é só sobre o lucro que você paga. Você precisa sempre recolher no mês posterior. É até o último dia do mês posterior. Exemplo, nós estamos hoje em outubro de 2024. Então, no final do mês, você apura quanto do período de 1 a 31 de outubro, quanto foi que você ganhou. Então, se você ultrapassou os 20 mil, ok, já é um critério, quer dizer que você vai ter que pagar imposto de renda. Não ultrapassou 20 mil, não precisa preocupar, você não vai pagar imposto de renda. Agora, se você operou, vamos falar, 50 mil no mês, ok, e você ganhou 10 mil. Esses 10 mil você tem que pagar imposto de renda.
Esse 10 mil, o fato gerador foi em outubro. Você tem que pagar até o último dia útil de novembro, ou seja, até o final do mês subsequente. Tá bom? Mas isso aí é interessante você, depois você dá mais uma pesquisada para poder, anota aí no seu caderninho, exatamente para você não se esquecer. Bom, dividendos. Dividendos é aquilo que a gente falou que é o quê? É a divisão dos lucros. Né? Muitas empresas que elas distribuem proventos, que é uma participação no lucro. Essa participação de lucro ela pode ser mensal, como pode ser trimestral, igual eu já falei, e outros períodos. Você recebeu dividendo, no Brasil por enquanto está isento de imposto de renda, mas o governo está de olho, ele quer tributar de qualquer jeito, mas ainda não conseguiu tributar. Mas por enquanto ainda é isento, então não tem imposto de renda. Então, por exemplo, uma empresa, saiu lá o balanço patrimonial dela no trimestre, ela teve lucro, e é uma empresa que paga dividendos. Então, quando você recebe o dividendo que cai na sua conta, você não tem imposto de renda. Depois você precisa fazer uma pesquisa com relação à parte de declaração de imposto de renda, tá? Todo ano, tem muito aí no YouTube, como é que você declara essas ações, como é que você declara dividendos, como é que você declara tributação, esses 20 mil, como é que você declara, o lucro que você teve, mas não tem que pagar imposto de renda, como é que você declara, tá? Não é nosso escopo aqui não. Mas você tem que estar bem ciente com relação à tributação e declaração de imposto de renda, como é que você faz. Então, nesse momento, dividendos não tem, tá? Dividendo nós temos o quê? Ações. Ações pagam dividendos, ETFs pagam dividendos, fundo imobiliário pagam dividendos. Por enquanto, esses dividendos no Brasil são isentos, tá? Para todos eles. Então, você não precisa preocupar com relação ao pagamento do imposto de renda. Mas a declaração, você tem que ver depois e pesquisar, né? Como que fica na declaração do imposto de renda. Bom, vamos lá. Carteira de ações. Algumas observações quando você vai montar uma carteira de ações. Carteira de ações é aquilo ali, eu quero 5, eu quero 6, eu quero 10 ações, eu tenho 10 ações no meu portfólio. Também chamado de carteira de ações ou portfólio. Bom, investir devagar e sempre. Obviamente que depende, a gente está falando aqui do longo prazo, né? Investir devagar e sempre. Né? Igual a gente já falou em vídeos anteriores, define o percentual que você quer investir todo mês, que seja 10%, ok. Esses 10% eu vou investir quanto em renda fixa, quanto eu vou investir em renda variável. Né? E aí você define o percentual e todo mês você vai investir o seu percentual em renda fixa, seu percentual em ações, seu percentual em fundo imobiliário, ETF, aquilo que você achar interessante. Não, eu quero só renda fixa e ações. Tá bom, ok. Não, eu quero só ações e fundo imobiliário. Ok, dependendo do seu perfil. Né? Investir devagar e sempre. Se é um investimento a longo prazo, todo mês fazendo aqueles aportes, porque se caiu, você fez análise fundamentalista, você sabe que a empresa está boa, então se caiu um pouco, é o momento de você comprar mais barato. E por aí você vai levando e fazendo aí seus aportes e mantendo sua carteira, devagar e sempre. Relatórios fundamentalistas é exatamente você ter acesso às informações daquela empresa que muitos analistas eles possuem e às vezes a gente não tem. Porque eles muitas vezes eles vão na empresa, conversam com o gestor e tal, e eles têm consciência, eles têm acesso a informações que a gente, pessoa física, muitas vezes não tem, né? Porque eles lidam com muito dinheiro. E daí eles soltam essas informações em relatórios e esses relatórios você consegue muito bem na internet, né, na corretora, para você ler esses relatórios com relação às empresas que estão no seu portfólio. E aí por ali você vai entrar mais profundamente, né, digamos assim, na intimidade da sua empresa. Pelo menos 5 empresas na carteira, segmentos diferentes. Aqui a gente está falando de diversificação, tá? Pelo menos 5 assim, é o mínimo possível. Para você ter uma ideia, tem pessoas que investem aí, tem 20 empresas na carteira, outros tem 25. Obviamente que quanto mais empresas você tiver na sua carteira, é mais difícil para você acompanhar. Então 5, 6, 7, até 10 fica mais tranquilo para você. Opa, saiu o balanço. Saiu o balanço, você vai lá, pega os relatórios, olha como é que foi o balanço, aí você faz uma análise fundamentalista, ou pede alguém para fazer para você, ou paga algum serviço que na internet tem,
Tipo, tem Empíricos, tem um monte de empresas, né? Tem me fugiu o nome agora, mas você tem várias empresas aí que fazem essa análise também, e você pode pagar mensalmente e eles te dão os relatórios. Também é interessante, porque daí você só lê o relatório, opa, isso aqui é interessante, isso aqui não, tal, e você toma a decisão se a empresa vale a pena você continuar com ela ou não. Tá certo? Deixa eu acender minha luz aqui, tá escuro. Então, pessoal, outra coisa que você tem que analisar é a questão dos segmentos, né? Igual eu falei, você às vezes está com a petrolífera, é importante você colocar em 2, 3 petrolíferas. Você tem aí um universo de 10 empresas e você tem 3 petrolíferas, ou você tem 2 mineradoras, não, a sua diversificação está ruim. Por quê? Porque quando você repete os segmentos, o seu percentual de carteira ele aumenta. Então pode chegar a ter 10, 20, 30% da sua carteira é num segmento só. Isso não é interessante. O ideal é você segmentar. Então você tem ali energia elétrica, você tem petróleo, você tem mineração, ou você tem siderurgia, ou você tem seguradoras, né? E por aí vai. E aí é interessante você realmente diversificar do ponto de vista de segmento. Liquidez é fundamental, né? Obviamente que se você é um investidor de longo prazo, a liquidez ela é interessante se você quiser sair, mas não é tanto quanto aqueles scalper e o day trade, que eles precisam movimentar o tempo todo, né? Então liquidez é fundamental. Por quê? Porque se você precisar vender, você ter comprador, e precisar comprar, você ter vendedor. Então é interessante você olhar qual que é a negociação daquele papel, né? Então o ideal é você realmente olhar essa questão da liquidez para você ter essa liberdade de entrar e sair no papel. E reveja sua carteira pelo menos uma vez ao ano, né? Aqui está uma vez ao ano, mas o interessante é toda vez que sair um balanço, você dá uma olhada, né? O balanço sai a cada 3 meses. Então você analisa o balanço e se tem algum ponto de atenção, você ficar ali com o ponto de atenção. Não necessariamente que você vai vender. Obviamente que depende das suas análises, né? Mas aí no próximo balanço, 3 meses depois, e você, opa, tem uns negócios muito interessantes, muito estranho aqui. Aí você toma uma decisão. Então o ideal é a cada balanço, que aqui acontece a cada 3 meses, você ir acompanhando como é que está a saúde da empresa, para ver se você toma a decisão de, se você precisa tomar uma decisão de sair ou de repente aportar. Às vezes a empresa está muito boa, é o inverso, e aí você fala, opa, eu vou aumentar a minha posição aqui. Então é importante esse acompanhamento, tá? Mas como você já percebeu, não tem necessidade de ficar todo dia olhando e toda semana olhando, não precisa disso. Né? Por quê? Porque sua operação é de longo prazo. É você ir acumulando e acompanhando. Ok? Bom, aqui a gente tem algum exemplo de gráfico, né, que eu falei aí no vídeo passado. Esse é um gráfico, então você vê aqui, ela tem Tesla, empresa americana, né, que mexe com carros elétricos. Você vê que aconteceu aqui num dado momento em 2020, ó, ela saiu aqui em 2019, ela saiu aqui de 13,78. Olha só, ela saiu de 13. Isso aqui mostra como é interessante o mercado financeiro, né? É um mercado que ele realmente pode proporcionar a pessoas riqueza, né? Porque você vê, saiu aqui de 13,78, e ela conseguiu bater lá o final de 2022, ela bateu $400. Você imagina, a pessoa aqui tinha 13,78. Vamos falar que fosse em mil, 13.780 aqui. Aqui ela tinha 400 mil. Mais de 400, né? Porque aqui chegou, olha lá, mais de 400 mil. Então 13.780 em 2 anos, ó. Saiu aqui de 2020. Em 2 anos bateu 400 mil. Já pensou? Então, isso aqui é só o mercado de ações que permite um negócio desse. Você conseguiu acertar a empresa num bom momento, que uma empresa ela deu um salto. Mas por quê? Veja bem que ela vinha aqui andando de lado. Ó. Mas alguma coisa aconteceu aqui, do ponto de vista fundamental, que o mercado percebeu que alguma coisa boa mudou na empresa. E aí, olha aqui, aqui você vê o fluxo de dinheiro que entrou. Olha só, essas barrinhas aqui é o fluxo. Ó. Quando chegou aqui, o fluxo já começou a subir, olha só, a barrinha.
e aí ele deu uma reduzida, aqui o fluxo aumentou, aqui ó, já saiu da média, olha aqui onde está isso aqui, ó. Olha só, é aqui que a gente fala do fluxo, obviamente que leitura de fluxo não é só isso, tá? Tem várias outras coisas, mas esse aqui é um dos pontos. Quando chegou aqui, olha o fluxo como subiu. Aqui você já vê que tem algo estranho. Então, e aí ó, do ponto de vista gráfico, olha como já começou também, já saiu fora dessa área aqui, ó, que a gente chama de área de resistência, porque você vê que toda vez que batia aqui, eu caía, batia aqui, caía. Aí aqui caiu um pouco mais, mas chegou aqui, ó, ele bateu e rompeu. Ela rompeu essa área de resistência e foi. Essa é a análise gráfica. Aqui a gente está vendo a análise gráfica com um pouco de fluxo. E aqui ela deu um tapa. Ela deu um tapa lá. Saiu de 13,78 e foi para 400. Então o mercado de ações ela te permite esse tipo de coisa. Ó. A outra aqui é a Intel, a outra empresa americana. Você vê que já é diferente. Essa já vinha já vinha aqui numa pegada de alta, uma tendência de alta que a gente falou. Aqui, ó. 2013, ó, subiu o verdinho, vermelho, caiu. Só que não caiu até onde estava anteriormente, quando começou a subir, ó, caiu. Subiu ao vermelhinho, caiu só até aqui. Subiu numa escadinha, ó. Aí ao verdinho, subiu, subiu, subiu. Chegou aqui, caiu, retomou, subiu. Chegou aqui, deu uma caída mais forte. Isso aqui é uma tendência de alta. Aqui foi a oportunidade da pessoa fazer a sua análise e falar, opa, não justifica isso aqui não. Eu vou comprar mais. Porque olha o que aconteceu. Subiu, ó, caiu menos do que aqui e voltou a subir. Ó, já vai romper aqui, ó. Porque aqui foi um rompimento, a gente chama de resistência. Aí chegou aqui, ela bateu na resistência, ó. Bateu, caiu, não rompeu, não deu conta de romper, subiu. Veio de novo na resistência, não deu conta. Caiu aqui de novo. Aí ela rompeu forte. Aqui, ó. Olha o tamanho desse candlezinho aqui, dessa vela. Subiu forte, ó. Então ela sobe escadinha. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, mas vai subindo. Aonde foi parar? Foi parar lá no 70. Ela saiu daqui, ó. Ela saiu de 20 praticamente, ó. Ela saiu de 20 e foi no 70. Então você imagina, se você tinha aqui 20 mil em 2013, aqui em 2021 você está com 70 mil. Isso aqui só o mercado de ações permite esse tipo de coisa. Agora o inverso pode ser verdadeiro? Pode. O cara comprou aqui, ó, achando que ia continuar subindo no 70. E ele está amargando aqui no 24,40. Se ele desesperou e vendeu aqui, o que aconteceu? Olha lá, já está 47, ele vendeu aqui no 24. Ó, que foi praticamente lá de onde saiu, olha aqui, ó, em 2013. Ou seja, perdeu toda essa alta e caiu aqui. A pessoa que não está acompanhando, se ele ficou nesse movimento aqui, ele foi parar de novo no 24. E agora ele está lutando para poder ver se volta lá. Ele está rezando, né? Orando e pedindo a Deus para voltar aqui para cima. Então, aqui é um exemplo de como você tem que acompanhar. Porque você veio aqui para cima, agora você vai perder o seu lucro aqui e voltar praticamente lá no início, olha aqui, 2013, voltar a 24,40 para ir tudo novamente. Então, é a importância de você acompanhar. O que foi que aconteceu aqui? Fundamentalmente, o que aconteceu aqui? Para você saber o que tomar decisão. Opa, eu vendo por aqui? Para poder recomprar aqui embaixo? Eu poderia recomprar aqui. Opa, o mercado está reagindo. Olha aqui. Ficou aqui andando de banda um tempão. Será que aqui não é um bom momento de eu comprar aqui e botar um stop por aqui? Ó? Porque se ela voltar a cair, eu saio fora com um prejuízo curto. Essa é a estratégia. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui então. Já estamos aí com 20 minutos de vídeo. E no próximo vídeo nós vamos falar aí sobre ETFs, que é um conteúdo espetacular. É muito bacana, é uma modalidade muito boa, muito tranquila de operar. Excelente, eu utilizo bastante. É um negócio muito legal, vocês vão gostar demais. Dá um like aí, né, se você gostou do vídeo. E se inscreve no canal, é importantíssimo. As pessoas estão assistindo o nosso conteúdo e não estão se inscrevendo. Isso é ruim para nós, porque a gente acaba não crescendo, tá bom? Obrigado aí, tchau, tchau.